Reparem, o maior engano da vida cristã, a mais sutil e mortal armadilha do inimigo, não é abandonar o serviço, é continuar servindo a Deus com zelo e paixão, mas sem ouvir sua voz. É perfeitamente possível estar no púlpito e longe do trono, estar ativo em todos os ministérios e ainda assim estar ausente da presença do Altíssimo. Pense em Marta, servindo a Jesus com todo o seu esforço, mas em sua pressa ela perdeu o foco. Maria, por outro lado, o ouvia aos pés dele. E Jesus, com uma voz de amor e repreensão, disse: Maria escolheu a boa parte. O céu não se move por muito trabalho, mas por obediência à sua voz. A igreja moderna aprendeu a fazer muito, a ser incansavelmente ativa, mas aprendeu a ouvir pouco, a ser profundamente surda para a voz de Deus. Chegamos a um ponto trágico em que reuniões, programas e agendas lotadas substituem a sala do trono, o lugar de oração e intimidade. Podemos encher a agenda, encher os bancos, mas se não enchermos o altar com oração e quebrantamento, estamos apenas ocupando o tempo e não cumprindo o chamado divino para a nossa geração. O perigo do ativismo espiritual é que lhe dá a você uma falsa sensação de utilidade e propósito, uma falsa paz, mas não garante, de forma alguma, a aprovação diante de Deus. O ativismo sem a voz de Deus é como um corpo em movimento sem uma alma que o comande, um cavalo selvagem correndo sem direção, pro nada. Ele exaure a igreja, mas não a santifica, não a aviva. O rei Saul foi ungido pelo próprio Deus, mas perdeu a unção e, consequentemente, o reino, porque não obedeceu à voz de Deus. Ele ofereceu sacrifício sem esperar o profeta Samuel. Aos olhos dos homens, parecia zelo, parecia pressa para agradar a Deus, mas aos olhos de Deus era desobediência e arrogância. Ele agiu por conta própria. Quando a voz de Deus é ignorada e substituída por nossas próprias ideias, a obra perde a bênção, a unção se retira e a glória se vai. Obra sem obediência é obra morta, por mais bem intencionada que pareça, por mais bem sucedida que seja aos olhos humanos. O diabo não teme igrejas cheias de atividades, agendas lotadas ou rituais religiosos. Ele treme, se contorce em pânico diante de um homem ou de uma mulher que entram num lugar secreto, que fecham a porta do quarto e não saem de lá até ouvirem a direção clara do céu. Quem ouve a voz de Deus não caminha em suas próprias forças, mas com uma autoridade que não vem de diploma teológico, de cargo eclesiástico ou de título. Essa autoridade vem da intimidade profunda com o dono da obra. Não há unção verdadeira, não há poder que permaneça fora de uma vida de total e inegociável obediência à sua voz. Às vezes, nos atrevemos a dizer que Deus está em silêncio, que Ele nos abandonou, que não nos responde. Mas, na verdade, o problema é o barulho ensurdecedor do nosso ativismo desenfreado, da nossa pressa, da nossa ansiedade que nos impede de ouvir a sua voz. Pense no profeta Elias. Ele só ouviu a voz de Deus, o suave sussurro, quando o vento tempestuoso cessou, quando o terremoto passou, quando o fogo se apagou. Deus não compete com o barulho do nosso ego ou da nossa agenda. Ele espera com paciência, com graça, até que paremos tudo para ouvi-lo. Jesus, o Filho de Deus, o nosso maior exemplo de serviço e obediência, não deu um passo, não fez uma escolha, não deu uma ordem sem antes ouvir o Pai. Antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira em oração. Antes de ressuscitar Lázaro, ele levantou os olhos ao céu para buscar a direção do Pai. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, precisou ouvir a voz do Pai antes de servir, como nós, em nossa fraqueza e humanidade, ousamos servir sem ouvir? Sem essa prioridade, o serviço se torna uma obra da carne. É perfeitamente possível gastar anos, décadas, uma vida inteira no ministério e descobrir no fim que estivemos fazendo a coisa certa, a obra de Deus, no lugar errado,
Ou pior, a coisa errada no lugar certo, simplesmente porque não paramos para ouvir a voz daquele que nos chamou. Não basta apenas fazer a obra de Deus, é preciso fazê-la do jeito de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus. O ativismo sem a voz do Pai é como um marinheiro que rema com todas as suas forças, mas sem direção, se perdendo no meio do oceano. Deus está chamando urgentemente a sua igreja de volta ao lugar de escuta, de rendição. Mais do que servos ocupados, mais do que máquinas religiosas, Ele quer filhos atentos à sua voz, corações que ardem de fome pela sua presença. O púlpito é lugar de pregar, o trono é lugar de receber ordens, o altar é lugar de instrução. A igreja precisa voltar a essa dinâmica de intimidade com Deus. Quem ouve primeiro, quem se humilha primeiro, quem se esvazia primeiro, serve melhor, com mais poder, com mais unção. Quando ouvimos a voz de Deus no secreto, quando nos submetemos à sua direção, paramos de lutar em nossas próprias forças. Andamos na hora certa, na direção certa e com o poder certo. O peso esmagador sobre os nossos ombros diminui, porque a obra deixa de ser nossa e passa a ser dele, o dono, o Criador. E quando é ele que guia, quando é ele que comanda, o céu confirma a obra em nosso meio, e o inferno, o inimigo, não tem outra opção a não ser recuar em derrota. Hoje, Deus está chamando você para largar a pressa, a panela, a ansiedade de Marta e se assentar aos pés de Jesus como Maria. Antes de correr para servir, pare, fique em silêncio, ouça a voz do seu mestre. O maior perigo não é parar a obra, é continuar nela, movendo-se freneticamente, mas sem a voz do dono que a comanda. A obediência vale mais do que o sacrifício. O fruto de uma vida que ouve a voz de Deus é um legado que não pode ser medido em números ou aplausos. É um legado de paz, de alegria, de autoridade espiritual e de frutos que permanecem para a eternidade. Deus não está buscando o sucesso humano, Ele busca a fidelidade. Uma vida de fidelidade é um testemunho maior do que qualquer coisa que você possa fazer sem a direção dele. Hoje, Deus está chamando você. Ele está te dando a oportunidade de escolher a boa parte de Maria, de priorizar a sua voz acima de todas as coisas. Você vai continuar na pressa e no ativismo de Marta ou vai se assentar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem a dizer? A escolha é sua. O maior perigo não é parar a obra, é continuar nela sem a voz do dono que a comanda. A eternidade te espera. O que você vai escolher?